No livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16. Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Certa vez fui procurado por um membro de uma igreja muito grande, uma dessas igrejas que nós costumamos às vezes usar aquela expressão: essa igreja é muito forte no louvor, essa igreja é muito forte na adoração. Uma igreja grande que tem aquele culto movimentado, né? E aquela irmã me procurou, ela estava precisando de ajuda e veio pedir aqui na nossa igreja. Eu fiquei curioso, perguntei: a sua igreja é uma igreja tão grande, não ajuda os membros em dificuldade? Eu falei lá com os líderes, falei com o pastor e eles disseram que não podiam. Parece que hoje muitos crentes, muitas igrejas estão esquecendo o que é a verdadeira adoração a Deus. Parece que hoje muitos crentes, muitas igrejas estão oferecendo shows, espetáculos que são voltados para satisfazer o homem e não a Deus, e esquecendo qual é a verdadeira adoração a Deus. E esse texto que nós acabamos de ler fala qual é a adoração de que Deus realmente se agrada. Pastor, mas aqui não está falando em música. Aqui não está falando em culto, assim, de uma maneira formal. Aqui fala até mesmo em sacrifício de louvor. Sim, meus irmãos, porque a adoração, antes de mais nada, é a maneira de viver agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração. E esse texto fala sobre isso. Os versículos que antecedem aqui, os versículos 15 e 16, falam do sacrifício de expiação que Cristo ofereceu por nossos pecados, para nossa salvação, que foi a si mesmo lá na cruz. Sacrifício perfeito de expiação pelos nossos pecados. Mas, quando chega no versículo 15, diz que devemos sempre oferecer a Deus, por causa de Cristo, por meio dele, oferecermos sempre a Deus o quê? Sacrifício de louvor. Aqui é uma referência ao outro tipo de sacrifício que os israelitas ofereciam a Deus, que eram as ofertas pacíficas, sacrifícios pacíficos a Deus. O sacrifício de expiação era oferecido para obter perdão para os pecados. Mas a oferta pacífica, o sacrifício pacífico, era oferecido a Deus em adoração a Deus. Olha, meus irmãos, o sacrifício de expiação por nossos pecados, Jesus ofereceu na cruz. Mas os sacrifícios de adoração a Deus, de culto a Deus, nós precisamos continuar oferecendo a Ele. Sacrifícios de louvor
as ofertas pacíficas. E quais são agora essas ofertas pacíficas, esses sacrifícios de adoração, de louvor a Deus no novo pacto, né? Por meio de Cristo? Quais são? O texto continua e diz: isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O fruto dos lábios que confessam o seu nome. Olha, primeira coisa, para nós oferecermos esse sacrifício agradável a Deus, esse sacrifício de louvor que agrada a Deus realmente, é nós vivermos vidas de compromisso com Cristo e testemunhar dele. Vivermos vida de testemunho de Cristo e de compromisso com Ele. Até porque só dá testemunho de Cristo quem realmente tem vida compromissada com Cristo. O fruto de lábios que confessam o seu nome. Confessar a Cristo é testemunhar de Cristo. E confessar a Cristo também envolve esse compromisso total com Cristo. Nós precisamos lembrar que quando essa epístola foi escrita, os crentes estavam passando por perseguição. Talvez a ocasião mais provável tenha sido aquela primeira perseguição da igreja de Jerusalém. É uma das teorias, né? O livro não diz quando, não dá detalhes. Nós só percebemos que era perseguição, lendo. E percebemos também que os destinatários eram crentes de origem judaica. Mas o fato é que eles estavam enfrentando perseguição por serem crentes em Cristo. Confessar a Cristo numa situação dessa é correr um grande risco. Só confessa a Cristo numa situação dessa quem realmente é compromissado com Cristo. Só dá testemunho de Cristo numa situação dessa, só confessa o seu nome quem realmente assume verdadeiro compromisso com Cristo, mesmo que isso custe a sua própria vida. O meu sogro costumava dizer: precisamos de uma perseguição aqui no Brasil. E eu ficava assim meio chocado com isso. Quando ele falava: precisamos de uma perseguição aqui no Brasil. E aí eu comecei a entender melhor. E quando visitei Cuba, entendi melhor ainda. Como o Evangelho cresce, como o Evangelho avança em Cuba, apesar de toda a perseguição, apesar de todas as restrições que o governo marxista, regime marxista lá de Cuba, impõe aos crentes, às igrejas. Por quê? Porque lá quem é crente mesmo. Lá quem é crente, quem confessa o nome de Jesus é porque realmente assumiu um compromisso verdadeiro com Ele. E as igrejas são fortes, os crentes compromissados realmente dão testemunho do Senhor Jesus. Era o que estava acontecendo quando a Epístola aos Hebreus foi escrita. Meus irmãos, se nós realmente queremos adorar a Deus, oferecer a Ele sacrifício de louvor, de fato agradável a Deus, nós precisamos viver vidas realmente de compromisso com o Senhor Jesus, testemunhando do Senhor Jesus, levando outros ao Senhor Jesus Cristo. E a outra coisa, meus irmãos, que é adoração agradável a Deus, sacrifício de louvor, é a vida em amor. O versículo seguinte diz: mas não vos esqueçais de fazer o bem e repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Essa é a verdadeira adoração a Deus.
a vida de testemunho, a vida de compromisso com Jesus. E se somos realmente compromissados com Jesus, o que vai acontecer? O nosso caráter vai espelhar o caráter de Cristo. E nós vamos amar as outras pessoas. E nós vamos fazer o bem. É algo natural. É algo natural na vida daquele que realmente é compromissado com Cristo, realmente segue a Cristo de todo o coração, né? Vai fazer o bem, vai repartir com os outros, né? Volto a lembrar, era um período de perseguição. Muitos crentes perdiam tudo. Muitos crentes tinham que fugir, deixando tudo para trás. Alguns já tinham partido na frente, já tinham se estabelecido em outros lugares, né? Nós vimos no livro de Atos que naquela primeira perseguição, os crentes se espalharam por toda parte, alguns em Antioquia da Síria e em outros lugares, em Chipre, etc. E esses, meus irmãos, que receberam a exortação dessa epístola, a permanecerem firmes na fé em Cristo, também estão sendo exortados a socorrerem os seus irmãos. Vejam aqui os primeiros versículos desse capítulo. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Tudo isso é o amor fraternal em ação, a hospitalidade, receber em casa aqueles irmãos que tinham perdido tudo, né? A hospitalidade, lembrar-se dos irmãos que haviam sido presos e na prisão estavam necessitando de tudo. Então, os crentes são exortados aqui a fazerem o bem, a repartirem, e principalmente aqui com os seus irmãos perseguidos que estavam nessa situação. Lá em Gálatas 6,10, o apóstolo Paulo diz: enquanto temos tempo, façamos bem, mas primeiramente, é essa circunstância aqui do livro de Hebreus, primeiramente aos domésticos da fé, a todos, começando por nós. Esse é o sacrifício agradável a Deus. Essa é a adoração agradável a Deus. Nós podemos oferecer cultos lindos, oferecer cultos maravilhosos do ponto de vista artístico, estético, mas para que a nossa adoração seja realmente agradável a Deus, nós precisamos realmente viver vidas de compromisso com Jesus, vidas de verdadeiro testemunho de Cristo e vidas realmente em amor, amando mais ao irmão do que a si mesmo, amando mais ao próximo do que a si mesmo. E o versículo 16 conclui: porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ofereçamos sempre a Deus estas ofertas, esses sacrifícios pacíficos, agradáveis a Deus. Vivamos realmente vidas dessa verdadeira adoração a Deus. A palavra adorar significa prostrar-se diante de Deus. Mas a palavra adorar também significa prestar serviço a Deus.
Esse é o serviço que nós prestamos a Deus, que verdadeiramente o agrada. Amém. Vamos entoar o hino, brilha no meio do teu viver. Vamos ficar de pé, vamos entoar esse hino e vamos cantar, prestando muita atenção na letra, e que essa letra realmente se reproduza em nossas vidas.